Meu nome é Eli Oliveira e quem não tem estratégia de CRM no seu e-commerce hoje ainda vive em 2017. Meu nome é Júlia e vamos te provar que o e-mail marketing vende em 2025. Meu nome é Marcelo Paiva e eu sei que você acha que sim, mas o tráfego pago não resolve todos os problemas do seu e-commerce. Meu nome é Lucas Ávila e nenhum negócio se torna sustentável vivendo somente de clientes novos. É isso aí. Gente, sejam mais bem-vindos. Mais ainda. Do que os outros episódios. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E-Commerce Scala. E hoje a gente vai falar sobre como usar CRM, o impacto que o CRM tem dentro de um e-commerce, né? Ainda mais nos dias de hoje, que o que a gente tem visto é custos cada vez mais caros de aquisição. Então, assim, claro, eu sempre falo isso pro pessoal. Não quer dizer que eu não vou conseguir ter um cliente cada vez mais barato? Quer dizer que eu não vou conseguir otimizar meus custos de aquisição? Claro, se você não está fazendo tudo que dá para fazer, sempre vai dar para melhorar. Mas a tendência é, em processos que já estão excelentes, mesmo excelentes, eles continuam a cada ano aumentando o custo. Então é isso que a gente vai ter que ter clareza. Por quê? Simplesmente tem cada vez mais concorrentes, cada vez mais pessoas com acesso à internet, cada vez mais grandes corporações investindo em anúncios online, coisa que anos atrás eles não faziam. Então é natural que a atenção das pessoas e o quanto elas vão gastar por empresa vai ser diferente, porque agora tem muito mais opções. Muito mais opções. Então a grande solução para isso é o CRM, que é o jogo de vender para o mesmo cliente várias vezes. Esse é o jogo. Então hoje eu trouxe aqui a Head de Performance da Invicto Joias para falar com a gente, a Júlia. Como é que tá sentindo jogar? Primeiro podcast. Bem feliz e eu acho que a gente vai agregar bastante aí nesse ponto de retenção de clientes. Olha aí, eu cheguei a ficar... Não fica... Essas pessoas são muito profissionais. Estamos mais preparados que a gente imagina. É, mais preparado. E o Lucas Ávila, especialista em CRM da Transcend E-Commerce, aí para contribuir com a gente hoje, para falar sobre esse assunto. E é onde eu digo, né, eu até estava falando por isso, que hoje os especialistas são eles, não sou eu, né? Então... A gente vai fazer perguntas e não responder as perguntas. Exatamente, a pressão não está do lado nosso, mas é isso aí. E o Marcelo, Head de Tráfego da Transcend. Bora? De volta aí. Então bora lá, gente. O que vocês acham hoje, tá? Primeira coisa, sobre CRM, né? O que é o CRM e qual que é a importância deles? O que tu acha, Marcelo? O que é e qual que é a importância? Por que tem que ter? O CRM é extremamente importante ter, né? Como a gente estava falando, porque sempre, o Lucas, a frase dele inicial foi sobre isso, sempre tentar adquirir novos clientes, né? Sem trabalhar aquela base que a gente já tem, a empresa não vai conseguir crescer, não vai gerar lucro. Por isso que a maioria das empresas, eu invisto e não sobra dinheiro, porque a gente sempre tem que focar, né, no dinheiro no bolso. E o CRM ele vai ajudar nisso. A gente trabalha a retenção desses clientes que a gente adquire com tráfego pago ou tráfego orgânico, enfim, para fazer com que eles voltem na nossa empresa, né, comprem novamente, aumentem o LTV, que a gente chama também, né, de Lifetime Value, que é a mesma pessoa gastar com a gente, né, durante o tempo de vida que ela está na empresa. E só que, olha, eu não vou falar em porcentagem, assim, só que uma quantidade gigantesca de empresas nem sonha o que é isso e nem aplica. Isso é muito preocupante, entendeu? Porque isso vira o jogo do negócio. Por isso que eu iniciei a frase. O tráfego pago não vai resolver todos os seus problemas. De longe. Nem de longe. Muito bom. E tu, Júlia, o que é para o CRM? É que hoje, cada vez mais a gente investe, gasta mais, as campanhas estão cada vez mais caras, então não faz sentido nenhum a gente pagar para aquele cliente e vender só uma vez para ele. Então, quanto mais a gente tem clareza de quem são esses clientes, ter essas métricas de quantas vezes eles voltam a comprar com a gente, fazer ações para cada um deles, a gente consegue, com um custo muito mais baixo, né, porque a gente já investiu naquele cliente, investir muito menos. E conseguir que ele esteja ali sempre comprando com a gente, né? Que é isso que a gente quer. Então, as campanhas, né? A gente acompanha todos os dias. Cada vez está mais caro tu adquirir um cliente novo. Então, quanto mais a gente consegue ter ele com a gente, muito melhor. E a gente ainda, depois, mesmo com tanto tempo de experiência que a gente tem, a gente trabalha todo dia arduamente para baixar os custos, né? Mas se a gente focar só em baixar custo, né? Aí é complicado. Exatamente. E na minha visão, galera, a questão de CRM é que é a gente ter um gerenciamento de relacionamento com o cliente, né? Que é a definição de CRM, é gerenciar o relacionamento com o cliente.
eu vejo que pro pequeno e médio dono de e-commerce e tal, ainda não está claro. Às vezes o CRM é uma sigla, é uma coisa que eu sei que tem que ter, e não está claro a importância. E eu vejo isso porque a gente fala com muitos empresários o tempo inteiro, na mentoria, na aceleração, nos produtos que a gente tem, e às vezes é uma perspectiva, é o jeito de enxergar. Porque até em cada tipo de negócio vai ter um impacto diferente. Por exemplo, eu, na Invictus, Jorge, eu achava, antes de ver os números, antes de analisar, o meu pressuposto era que a galera não tinha uma grande recompra, porque era joia masculina. Só que o que a gente tem que pensar é que numa empresa de nicho específico, vão ter aquelas pessoas que são fãs mesmo, assim, elas adoram aquilo ali. Assim como tem mulheres que são viciadas em bolsas, homens que são viciados em tênis, roupa, vários tipos de coisa, músicos que têm, né, interesse por instrumentos musicais e tudo que envolve esse mundo. Existem dentro desses nichos pessoas que são heavy users, que a gente fala, que elas são pessoas que são realmente muito fãs do negócio, e elas são quase análogo ao vício, né? A gente não consegue ver sem comprar. Chega a ser defensores da defensor e tal. E se a gente olha para os nossos clientes com o nosso olhar, a gente vai desperdiçar muita oportunidade de venda. Então, por exemplo, a gente começou a analisar, né, quando a gente começou a analisar isso na Invictus, a gente viu que tinha clientes que compravam 5 mil, 4 mil, 6 mil, um cliente no varejo, não é nem questão de revenda. E agora, já puxando a questão de revenda, na revenda também o CRM é extremamente importante, porque às vezes são 10 clientes que carregam o faturamento inteiro da tua empresa. É os caras que compram centenas de milhares de reais todo ano, e se tu perde aquele cliente. Né? Exato. E aí, qual que é o erro primeiro erro? A falta de entendimento do CRM é eu enxergar todos os clientes como iguais. Né? Eu enxergar todos os clientes como iguais. E segundo, não entender que eu dependo dos clientes para vender. Né? O nosso negócio depende dos clientes. A gente esquece isso, né? Que a gente depende deles, e a gente acha às vezes que o cliente tem a obrigação de enxergar valor no que a gente faz. O cliente tem a obrigação de comprar da gente porque o produto é bom. Só que se o cliente não percebe isso, ele não sente que a gente se importa em fazer realmente ofertas personalizadas para eles não vão comprar, eles não são obrigados. Na verdade, quem tem que provar o valor para o cliente é a gente. Então a gente tem que inverter essa ótica, né? E no CRM a gente consegue, né, Lucas, ter a clareza por cada tipo de cliente, né? Então, aqueles que a gente precisa fazer uma oferta um pouco diferente, os que compram mais seguido, a gente não precisa dar uma oferta tão agressiva, né? Essa semana a gente fez uma ação muito positiva, né, Lucas? A gente fez uma ação através de campanha via WhatsApp, né? Uhum. A gente segmentou lá através da RFM, né? A gente segmentou só clientes inativos e que precisavam de atenção. Os que precisavam de atenção Explica pro pessoal o que é RFM. RFM é Recência, Frequência e Monetização, né? Uhum. Então, uma matriz lá onde a gente consegue diferenciar os clientes que são campeões, os leais, os que estão em risco, os que precisam de atenção, e os inativos, né? Aí, os inativos a gente já considera 120 dias mais sem nenhuma interação dentro do site, sem nenhuma compra, a gente considera ele inativo. Legal. Então, a gente segmentou inativos e os que precisam de atenção. Fez um disparo para eles com um cupom bem agressivo, e a gente estourou de venda, né? Uhum. Então, todas essas pessoas que estavam inativas, que não compravam há muito tempo, voltaram para comprar. Que era uma venda praticamente perdida, né? Isso aí. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu vou ter que dar cupom pra fazer o cara comprar de novo. Mas tu não percebe que tu tá gastando pra fazer uma venda de anúncio, às vezes, R$50, R$100 se tiver mal gerido e se tu não olha. E esse cliente a gente já pagou, né? A gente já comprou ele, teoricamente, né? Exatamente. Pagou um CAC em cima dele. Exato, já pagou. E não tem esse custo de CAC de novo pra reativar esse cara. E a gente tem a liberdade de testar estímulos e também em que produtos que a gente vai colocar essas ofertas. Então não é qualquer produto. A gente pode usar tanto para tirar um estoque que já está parado, que é vantajoso para a gente reinvestir em produtos melhores, assim como fazer em produtos que a gente tem uma margem de lucro maior e o cliente vê valor nisso. Né? E outra coisa que até que o William comentou agora, a pessoa assim, mas eu vou ter que dar um cupom, sei lá, de R$40, por exemplo, para a pessoa comprar. É só fazer o exercício. Bota ali um dinheiro no tráfego, e aquele dinheiro tu vai gastar e pronto, já era. E aí não necessariamente vai vender, às vezes tu não vai vender. Já o cupom, tu só vai gastar se tu vender, se a pessoa comprou de ti ou não, entendeu? É a venda Senão certa, tu não vai.
gastar esses R$40 de cupom de desconto. Então Aham. é muito mais efetivo. E ainda um exercício que é bem legal de fazer é assim, ó, nenhuma grande empresa sobrevive só com cliente novo. Isso não existe, entendeu? A gente, a falta, às vezes, por exemplo, a Apple, às vezes 80% do lucro dos caras são de recorrência. A Amazon, a mesma coisa. Um exemplo que eu sempre dou, né, na questão a Insider também tem muita venda de recorrências, trabalha muito à base. Todos os clientes, todas as empresas sérias, né, fazem muito trabalho com quem é interno. Então isso tem que ficar aqui, CRM é básico, CRM é o mínimo, a gente tem que fazer, porque é muito mentalidade, é como eu enxergo isso, é igual um processo comercial. Eu tenho que ter, e tipo, isso é outra coisa também que o pessoal também, a maior parte dos e-commerce não tem processo comercial, porque eles não entendem que tem tipos específicos de cliente, tem clientes que sim vão comprar online, vão comprar automaticamente, mas tem uma geração que não compra automaticamente, geralmente é uma geração que tem dinheiro, o pessoal mais velho geralmente não compra 100% automático, eles vão tirar uma dúvida ou outra ali. E também já é um trabalho de CRM, de relacionamento com o cliente, mesmo que seja ali na primeira venda. Acho que quando a gente não executa nenhuma ação de CRM, a gente está só alugando o cliente, né? A gente não está comprando eles de fato, né? Sim. Tem uma analogia muito boa que é, por exemplo, o cliente, quando tu compra, é como se fosse tu tivesse comprado uma árvore frutífera que dê frutos. Entendeu? Tu comprou ela e plantou, e ela começou a dar frutos. Só que tu não pega as frutas. Tu começa a comprar outras árvores e tu deixa aquelas frutas ali para trás. O CRM não. O CRM, em vez de comprar mais árvores, tu começa a colher as frutas daquelas árvores que tu já comprou. Então é só lucro, no caso, a partir de agora, entendeu? Enquanto não colhe esses frutos, eles vão apodrecendo, e viram os clientes inativos que não voltam mais. Beleza. Então, assim, a gente falou sobre a importância do CRM. Agora, vamos falar dos tipos, porque, assim, tem CRM em processo comercial, que é via WhatsApp, Instagram, que a gente consegue criar um sistema de relacionamento. Vou dar um exemplo da Invictus, tipo, em processos comerciais a gente consegue chegar até 20% de taxa de conversão, tanto juntando cliente novo e cliente recorrente. E também tem processos via e-mail marketing, que é muito ignorado, mas as pessoas não entendem que são estímulos que a gente dá para a pessoa continuar lembrando da gente, e as pessoas mais qualificadas e com custo de alcance baixo para chegar nesses clientes. Então tem essas duas formas, a gente pode fazer por WhatsApp, num processo comercial, e a gente pode fazer também via e-mail. Vamos começar agora por via e-mail, vamos lá, via e-mail. Para quem vocês recomendam ter um CRM via e-mail? Qual que é a moral? Qual que é os números? Um exemplo, antes da gente começar a fazer esse tipo de coisa, a gente tinha uma recorrência de 10%. A gente chegou a ter... Era 9%. Uma coisa assim. 9, 10. 10%. Quando a gente começou a fazer, a gente chegou até 50% em um mês. Isso foi... Muita coisa, né? Muita coisa. Foi loucura. Então, e representou muito. E grande parte dessa recorrência veio através do e-mail marketing, né? Veio através do e-mail marketing, fora o que a gente não sabe o que impacta, né? Porque nunca vai ter um traqueamento 100% de nenhum lugar. Nem Facebook, nenhum lugar é 100%. Mas o conjunto da obra é que faz o cara lá e passar o cartão de crédito, né? Então, beleza. Via CRM por e-mail, qual que é a opinião de vocês? Quando tem que ter? Quando Eu não? acho que para qualquer site e-commerce é necessário ter, tem que ter. Pelo menos tu entrou no site, aí vai aparecer um pop-up lá para te se inscrever, né? Se inscreveu, deixou teus dados, primeira coisa é chegar uma mensagem de boas-vindas no teu e-mail. Então, é meio que básico, né? Isso aí eu acho que é básico, entendeu? É meio que básico porque, pensa, a gente tá... Agora vamos discutir melhor. Pensa, eu tô gastando em anúncio. Aí, se o cara não bota os dados, se o cara não compra, a única esperança que eu tenho é que o Pixel rastreie esse cara para receber um anúncio depois. Tá cada vez mais difícil ainda. Isso aí eu falo nas minhas consultorias, né? Quando tu vai numa loja física de rua, tu entra lá, olhou uma camiseta, olhou uma calça, tu entrou na loja, olhou o produto e tu saiu sem deixar nenhum dado. Tu não deixou nenhum dado para aquela loja. Já no e-commerce, tu sempre consegue deixar deixa um dado lá dentro, entendeu? Isso é muito louco, porque assim... Até por cookies, né? Uma percepção que eu passo pro pessoal assim, cara, são seres humanos, entendeu? Então não é que não funciona quando eu vou fazer um e-mail marketing, não é que não funciona, não, é que tu não é interessante, cara, tu não tá sabendo comunicar com o público. Porque é só isso que a gente falou, o cara tava 120 dias sem comprar, a gente deu o estímulo certo, vendeu um monte.
né? Então, isso acontece muito. E até em follow-up via WhatsApp também tem... Então, assim, ó, primeiro, é um ser humano. E em negócios, tá? Em negócios, isso funciona para qualquer negócio, mas assim, em negócios que exigem qualificação, ainda mais tu tem que salvar esses leads. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vendo para empresários. Eu vendo para empresários, eu tenho uma revenda, um atacado. A galera do atacado vai ter dois tipos de cliente. O cara que é renda extra, que começou agora, né? E vai ter o cara que ele já tem uma loja e quer aumentar o mix de produtos, já tem uma clientela e tudo mais. O que acontece? Olha só o que vai acontecer no longo prazo. O cara de renda extra, geralmente ele compra um ticket muito baixo, uma vez só e depois nunca mais. Porque ele está validando uma ideia, ele não sabe vender. Não se empenha. Tem questões da vida dele que não ele não enxerga aquilo como negócio. Então a chance de o cara não continuar comprando é gigantesca. Agora, o cara que já tem uma loja, ele já tem um canal de venda, ele já tem um negócio. Se tu entregou um produto que ele vai ganhar dinheiro e ele vai ter resultado com os clientes dele, ele vai continuar comprando sempre. Só que, se quando ele chega no teu processo, tu esquece desse cara, tu não negocia com esse cara, tu não atende ele de uma forma diferenciada, tu não percebe que é um cliente diferente, que é um cliente de alto valor, tu simplesmente vai atender ele como todos os outros e tu, primeiro, nem vende pra esse cara, e se vender, tu não consegue fomentar a recorrência. Tu vai ter recorrência pela graça de Deus. Ontem a gente estava revisando o funil do atacado da Invictus, né? Então a gente começou a classificar os clientes que são os campeões, que compram muito com frequência, que normalmente são esse perfil, né? Uhum. Esse perfil de cliente que tem a loja, já tem uma clientela. Então, é muito mais fácil para ele vender e a mentalidade dele já é da venda. Então, ele sabe que o produto é bom, validou e vai continuar ali comprando todo mês. E a gente separou os clientes que compram, já compraram, né? Antes a gente abrangia muito, recorrentes. Então, através do CRM, a gente consegue ter essa visualização de quem compra comigo todo mês, toda semana. Quantas que vezes são compra, quanto tempo faz que não compra. Isso, os campeões mesmo, e quem são só os clientes recorrentes, né? São só clientes, né? Só clientes. Só clientes. Compraram pelo menos uma vez só. E aí a gente visualizando isso nos funis, a gente consegue fazer ações para cada uma delas. Os campeões, às vezes vai dar só um incentivo, um cupom um pouco menos agressivo, e os que são, né, os clientes, que são clientes já compraram, a gente precisa talvez colocar ele, né, num follow-up mais de aumentar a mentalidade dele, dar alguma dica, talvez de venda, o que mostrar produto, ou fazer uma abordagem mais... É mais um incentivo, bora, vamos lá que dá. Motivar ele a vender, né? É uma né? comunicação diferente do cara que já é. Então, e cada vez mais, galera, eu percebo que o problema da falta de lucro de muito e-commerce é o desperdício, né? Desperdício. Então, a gente vai falar até sobre follow-up, como que faz follow-up, esse tipo de coisa que faz parte do CRMs, mas é desperdício, porque a gente está investindo tanto tempo e dinheiro para gerar demanda, né? Para gerar demanda, porque assim, independente da forma que a gente venda, a gente está gerando demanda e convertendo demanda. No WhatsApp eu vou fazer anúncios ou conteúdos orgânicos para gerar demanda no meu time comercial ou no meu site e depois eu vou ter a fase de converter essa demanda. No site, por exemplo, sem CRM, eu só tenho a possibilidade eu gero uma demanda, mas é fraca porque eu não consigo converter com força. Eu não consigo ter vários pontos de contato de novo para convencer esse cara, porque se eu errei na primeira, eu posso, com o CRM, ter vários estímulos depois, via e-mail, via WhatsApp, para convencer esse cara a comprar. No WhatsApp é a mesma coisa, eu gerei a demanda e eu consigo ter vários recursos para fazer esse cara comprar. Então, como que a gente vai chegar numa taxa de conversão de 20% ou uma recorrência de 50%? Tendo primeiro a identificação de quem é quem, aonde que esse cara parou, o que ele viu, né? Esse cara parou no carrinho. Qual produto que ele botou no carrinho? Quais são as ofertas que tem? Que outras condições que ele pode fazer? Então, para cada situação, a gente consegue criar soluções personalizadas para fazer o cara avançar nesse funil. O cara já é cliente, que produto que ele comprou? Qual que é a categoria? Será que se eu não mostrar essa outra categoria, ele não vai comprar de novo? Será que se eu não dar uma sugestão de presente pro Dia das Mães, ele não pode comprar para a mãe dele mesmo, se não compra para ele mesmo? Então eu tenho vários ângulos que eu posso usar para se comunicar com esse cara que já confia na minha marca, né? Ou que está prestes a comprar da minha marca. Então esse que é o jogo, a gente está gerando a demanda e usando esses recursos para converter. Então a resposta é, qualquer negócio tem que ter. Com certeza, sem dúvidas. Qualquer negócio tem que ter. Porque não é caro, né, meu? Não é caro. Não.
Não é caro. E pro resultado que traz, É, né? o resultado que traz. Caro é investir e não vender. Marcelo já tá E com que raiva. nem- O cara é ficar fazendo essas merdas e esperando que venda. Falando em e-mail marketing ali, das réguas de e-mail, né? A gente configura as réguas uma vez, a gente não vai precisar de estar otimizando elas todo dia igual no tráfego pago a gente está otimizando campanha, né? A Sim. gente configurou a régua, ela vai estar rodando ali. E quantas réguas, tipo assim, beleza, galera, a gente tá falando agora do CRM no e-mail marketing. Quais são os fluxos que a gente pode fazer? Porque dentro do e-mail marketing vai ter fluxos automáticos, que é tipo, a gente deixa pré-configurado com uma estratégia estabelecida, e outras campanhas que a gente dispara, né? E a gente ativa os clientes. Eu acho que falando de régua automatizada, o básico, assim, seria o boas-vindas, né? Sim. O cliente deixou os dados dele no site, vai receber um boas-vindas ali com um cupom de primeira compra, alguma coisa assim, que incentive. Legal. E mostrando o que a tua marca faz, o que tem de diferencial na tua marca. Por que deve comprar de mim no Isso. O segundo seria a recuperação de carrinho abandonado, que eu acho na Invictus dá muito certo, acho Sim. extremamente interessante. Às vezes o cliente foi lá, botou o produto no carrinho, mas às vezes ele não teve uma objeção na hora da compra, ele só realmente estava na correria do dia a dia e não comprou, não finalizou Sim. a compra. Vai passar 1 hora, 2 horas, ele vai receber um e-mail falando para ele finalizar a compra e ainda com um cupom de desconto. Então vai lembrar ele de finalizar a compra e ele ainda vai estar ganhando um cupom, né? Esse Aham. carrinho abandonado. Tem uma na Invictus que a gente usa que é o de produtos visualizados. Então o cliente ele nem adicionou o carrinho, ele só visualizou um produto e ele já recebeu uma automação Legal. com um cupomzinho de desconto ali não tão agressivo, né? Legal. E aí depois, quais outros que a gente pode fazer de fluxo? Esses são Tem pré-venda. o pós-venda também, né? Tá. Daí entra o pós-venda, que também é extremamente... Quais são os de pós-venda? São vários, né? Lá a gente está usando 3 de pós-venda. Uhum. A gente manda um agradecendo a compra, aí vai mostrar o produto que ele comprou, seu produto já está sendo embalado, Legal. tantos dias vai chegar para você. Porque esse aí já É enviado dá... por WhatsApp o código de rastreio também, que eu acho extremamente Legal. interessante e WhatsApp. muita gente não faz. Eu mesmo já comprei em vários lugares que eu comprei e eu não recebi o código de rastreio, eu tive Isso que ir aí- atrás. Gera mais confiança, né? É. Isso isso é um pilar de retenção. A gente consegue reter mais os clientes porque ele está sendo informado de todas as etapas do processo de compra. Então acaba que ele fica mais engajado, confia Com mais na certeza. marca. Porque imagina, alguém vai lá, passa o cartão no site e depois não recebe mais nada. Né? E galera, a gente quer aprender e-commerce, tem que olhar para marketplace. Os caras são foda, tipo, são muito bons. Tu não fica Verdade. nada em dúvida. Todas as etapas da tua venda estão sendo atualizadas em tempo real ali para te entender isso, passa uma segurança e é esse sentimento que quando eu comprar lá vai dar certo. Então é isso que as pessoas não têm em suas lojas, fazem de qualquer jeito e ainda acha ruim se o cliente é impaciente, o cliente não. Não é, galera, que o padrão está aumentando. E existe um padrão de loja profissional e o cliente espera que a tua loja seja profissional mesmo que você esteja começando agora, essa é a verdade. Ele não vai... tá tudo bem, ele está começando, eu vou tolerar a falta de profissionalismo. Não, cara, se tu se propôs a fazer uma empresa, essa empresa tem que ser profissional. Ela tem que ser profissional, porque senão, primeiro, tu não vai conseguir converter e segundo, tu não vai conseguir reter esses caras. E aí o teu negócio vai ficar com as pernas bambas e não vai ter margem, não vai ter caixa, não vai gerar lucro, né? Tem mais algum fluxo que tu acha que é interessante também? Eu acho que ainda falando o de pós-venda, né? Recebeu um e-mail bonitinho ali, agradecendo pela compra, recebeu no WhatsApp o código de rastreio, aí vai passar, ali na Invictus a gente usa, passou um dia, a gente manda um cashback. Então, sua compra gerou um cashback de 15%. Legal. Aí o cashback também, porque isso nos dá a possibilidade, nos dá a desculpa de continuar em contato com o cara Exatamente, e gerar mais exatamente. escassez. Lembrando, estamos Isso, aqui. porque a gente vai ficar lembrando ele que ele tem aquele cashback, entendeu? E ele vai perder. Então a gente pode ter o argumento que, cara, você vai perder R$30, você vai perder R$40, dependendo da compra dele. Depois que ele fez a compra, depois de 45 dias, ele ainda tá recebendo uma automação lembrando ele do cashback. Sim. Claro que ela não é todo dia tu vai receber, né? Vai receber de alguns em alguns dias. E galera, faz 15, 30, 45. dá pra fazer vários fluxos, dá pra fazer de indicação também, Sim. de criar um grupo diferenciado, mais premium com os clientes e criar condições, né, específicas para um grupo que, por exemplo, comprou mais de 3 vezes. Então, os clientes que a gente notou que compraram mais de 3 vezes, a gente coloca em um grupo específico, esse grupo vai ter frete grátis para sempre, vai ter Isso. aviso de lançamentos com antecedência e um desconto diferenciado, eles vão ter prioridade em X época.
Então a gente dá para criar esse clube e é uma forma de CRM também, tanto via WhatsApp como e-mail, lista, né? O importante é categorizar os clientes nas suas caixinhas e cada caixinha tem que ser um tratamento específico. Um tipo de ação diferente, né? Exato, e legal que isso a gente pode deixar tudo automatizado. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Mas também tem, né, Júlia, as campanhas que a gente faz. Porque além desses fluxos automáticos, a gente vai criar essas campanhas. E essas campanhas funcionam tanto para prospects, né, clientes que estão possíveis clientes que estão para comprar, como também para a pessoa que já está na nossa base e pode comprar de novo. Como que tu enxerga isso? Qual que é a importância? É importante a gente sempre... na Invictus a gente tem um processo de sempre estar inovando, né? Fazendo coisa diferente. Então a gente consegue tanto, sim, atrair o público novo, né? E também a galera recorrente. E toda ação que a gente faz, seja ela qual for, a gente sempre avisa a base toda possível, né? Então, seja através do CRM na parte comercial, seja através no e-mail. Então, a gente está sempre alinhado, né? Porque não faz sentido a gente fazer uma campanha, seja uma ação específica no dia, a gente não avisar, ou avisar só uma parte da galera. Então, a gente avisa todo mundo, porque às vezes pode ser só aquilo que faltava para a galera, para um público comprar de novo, ou para o público novo que estava já se engajando de alguma forma, querer comprar com a gente, né? Eu vejo muito isso lá na nossa ferramenta de CRM, a gente consegue ver toda a jornada do cliente, né? Quantas vezes ele visitou o site, às vezes a gente vai lá ver o cliente já visitou o site 8 vezes e não comprou. Só que aí ele recebeu um e-mail. Na 9ª vez que ele visitou o site, ele comprou. Então, ele ficou 8 vezes visitando o site e não comprou. Ele recebeu um e-mail com alguma oferta, alguma promoção, alguma coisa que chamou a atenção dele, ele foi lá e comprou. Nosso cliente ele é muito assim, né? Ele precisa de alguns estímulos para efetuar a compra. Então, aonde ele tiver, a gente vai estar lá. E-commerce esse é o jogo, cara. E-commerce porque a gente tem a possibilidade de não comprar. É diferente de eu ir numa loja física, visitar e ter a pressão do vendedor. Então, eu tenho que criar estímulos para esse cara, ainda mais na época de hoje que tá todo mundo distraído, época de TikTok, é a época do rolamento de Reels, cara. A gente se distrai a cada segundo do que a gente está fazendo, e às vezes o cara tá ali para comprar, ou tá perto não compra, e se a gente não tem esses novos estímulos, simplesmente uma venda que seria certa não acontece. Né? Que nem tu falou, o cara queria comprar, só que ele esqueceu, tá no trabalho, entrou no carro. Na correria. Exatamente, então o cliente não tá pensando o dia todo em comprar da gente, essa é a verdade. A verdade é que na maioria das vezes a compra é um incômodo e a gente não quer fazer. Então a gente tem que criar estímulos e incentivos para esse cara comprar e tá sempre aparecendo. Porque se a gente está na percepção do cliente é mais propenso da gente receber essa venda aí do que se a gente não tiver isso, né? E, pessoal, como que a gente faz para lidar com leads, com essa quantidade de leads? Como que a gente organiza isso? Como que a gente consegue não deixar passar? Porque eu vejo isso que o problema da maioria das pessoas também é não ter organização para isso, né? Eles não conseguem organizar os leads. Eu acho que é o que a gente falou no início, né? A importância de ter o CRM, né? Sim. Porque no CRM a gente consegue fazer gestão de toda essa galera e entender Então o jogo é a gente ter as ferramentas certas, configuradas do jeito certo para poder ler os dados. Essa organização matriz RFM. Sim, matriz RFM tem que ter essa configuração. E pessoal, para quem quer ter isso implementado dentro do seu negócio, na Transcend a gente tem assessoria de CRM, consultoria de CRM e diversos outros serviços para o e-commerce. Então, por algum lugar aqui deve ter algum link aí para você acessar e ter ajuda do nosso time. Então, fica ligado, porque isso tudo a gente faz para a pessoa. E o que eu falo também bastante é, cara, o dono do negócio não vai fazer isso. Não tem como, é muita coisa, cara. É muita coisa para fazer, não tem como... Não tem condição. Se quiser fazer bem feito, não tem condição. E não adianta eu vou contratar as ferramentas, vou pagar X por mês para só as ferramentas e eu vou configurar, mas eu vou também cuidar do tráfego, eu vou atender, eu vou cuidar do futuro da empresa, desdobrar a meta, cuidar do financeiro, fazer compra, impossível. Embalar. E a ferramenta de CRM, ela vai fazer o que tu configurar ela, né? Ela não vai fazer nada sozinha. Vai se vender sozinho, né? Então, a melhor coisa do mundo é ter alguém competente para fazer por você e a gente pode fazer esse trabalho no seu negócio. Fechou? E agora, qual que é a próxima pauta aqui, galera? Como que a gente pode fazer para entender o que está funcionando? Como que a gente pode fazer? Porque assim, beleza, a gente viu que já com as fluxos de automação e com essas campanhas que a gente faz também eventualmente, a gente consegue vender mais, né?
para aumentar ticket médio e aumentar o valor de venda são mix de produtos, ofertas específicas, composição de kits, ainda mais entendendo cada tipo de produto, e a gente vende complementos para a pessoa. Mas como que a gente sabe e mede? Porque assim, no tráfego a gente sabe medir quanto é o custo de aquisição, a gente consegue medir qual que é o ticket médio, o ROAS. Como que a gente faz para entender o que está dando certo e o que está dando errado dentro do CRM? Hoje, falando de e-mail marketing, né, que é o nosso foco principal dentro da Invictus, a gente tem métricas praticamente parecidas com o tráfego pago, né, que é taxa de abertura, taxa de clique, taxa de descadastro, que é muito importante ver, porque às vezes você está fazendo uma campanha ali e está tendo muito descadastro, então você está perdendo base, né? Entendi. Hard bounce, que é os e-mails que caem no spam. Tá, legal. Aí entra outras métricas, que é o CPR, que é o custo por recompra, né? Como é que a gente mede esse custo por recompra? A gente vai lá e vai ver, minha ferramenta de CRM custa R$ 1.500 por mês. Tá. Para quantos clientes eu estou vendendo durante esse mês? Daí a gente vai lá, divide e vê quanto está saindo esse custo por recompra, né? Isso, daí a gente pode botar o custo da ferramenta, os cupons que a gente trouxe. Isso, lá a gente coloca todas as ferramentas que a gente tem de CRM, né? Até SendFlow entra na conta, né? Uhum. A API oficial do WhatsApp entra na conta. Tudo que é CRM para fomentar a recorrência. É. Muito bom, muito bom. E aí é indicadores. O jogo é a gente desdobrar a meta, acompanhar essa meta e entender. Né? Isso a gente também tem meta de sessões por esses canais, né? Legal. Tem meta de sessões pro e-mail marketing, né? Entendi. Então, o jogo é exatamente igual a vendendo através do tráfego, no site, vender... É parecido, só que mais barato. Autodefensor aí, Marcelo. Não, é que a escala é limitada, né? Quem ajuda a escalar é a parte do da aquisição. Os Não dois tem como. Tem que vai andar fazer de braço. CRM sem nenhum cliente, aí como é que faz? Daí o tráfego pago, o tráfego como um todo adquire, né? Tem a aquisição, aí a retenção vai pra lá, né? É isso aí. Com certeza o tráfego É, a tem gente uma tem parte que- muito importante nesse trabalho. A gente tem que equilibrar os dois. E às vezes até para aumentar a base, né? Às vezes a gente usa para aumentar a base e o próprio tráfego pago. Às vezes sempre. Exatamente. E assim, outra coisa importante a gente falar, por exemplo, ainda da questão do WhatsApp, porque a gente vai ter um podcast falando só sobre vendas via WhatsApp, como vender muito via WhatsApp, que daí já é pauta para outro episódio inteiro, né, falar sobre isso. Mas o WhatsApp em si, ele também atua como um recuperador de venda do site, né? Ele também atua Então, dessa forma. Principalmente para tickets mais altos, né? Principalmente para tickets mais A altos. gente tem hoje uma automação, né? Que então vai tanto pelo e-mail a gente também tem pelo WhatsApp. Então o cliente ele meio que fica sem, não tem, só se realmente ele não quiser comprar. Então a gente faz a abordagem no e-mail, a gente faz no WhatsApp também, porque pelo menos na Invictus, né, a gente visualizando o nosso negócio há bastante tempo, a gente vê que o nosso perfil de cliente ele é um cliente também que gosta de fechar pelo WhatsApp. Então, muitos têm algumas dúvidas, então a gente recuperando pelo WhatsApp, fazendo uma abordagem, alguma automação, às vezes ele já responde, então a gente consegue conversar com o cliente, já tirar as dúvidas e já fazer ele comprar. Então, se ele ficou com alguma objeção dentro do site, alguma coisa que a gente não conseguiu esclarecer, a gente consegue esclarecer no WhatsApp ali com atendimento com o vendedor ou através da automação. Muito bom. Muito bom. O jogo, galera, pra mim cada vez está mais claro que o jogo do e-commerce é evitar desperdício. Antes de não é fazer coisas novas, porque isso é básico, tá? CRM é básico, WhatsApp é básico. Óbvio que, dado ao tamanho, a estrutura do teu negócio, tem coisas que a gente vai priorizar. Mas o jogo é entender toda a estrutura que é necessária ter para tu ter o máximo de performance possível, o máximo de lucro e caixa possível. Porque não é custo que tu tá fazendo por fazer, né? Não é uma vaidade, na real. Esse olhar e essas ferramentas é para ter a máxima performance do que tu tá fazendo. E a ideia é que tenha cada vez mais caixa. Só não vai fazer o resultado se estiver sendo feito da maneira errada. Porque tem coisas, galera, que a gente tem que entender quais são os princípios. Por exemplo, cara, eu não vou vender se eu não estiver sendo visto por muita gente. Como que eu faço? Conteúdo orgânico, tráfego. Beleza, é um princípio básico, eu tenho que ser visto para vender. Segundo, eu não vou vender mais se eu não entrar em contato com o cliente, sem aparecer para o cliente o tempo inteiro, com ofertas que façam sentido para ele. Como que eu faço com o CRM? É básico, tipo assim, não é uma coisa tão... Às vezes a pessoa olha isso como um custo, mas é igual uma empresa que quer botar uma loja no shopping.
Cara, se eu não tiver um quiosque, pelo menos, onde que o cliente vai olhar o produto para comprar? E se não tiver um vendedor para vender, o negócio não vai se vender sozinho, a não ser que tu esteja na China, naquelas lojas lá de self-service. Então, que a pessoa pode comprar sozinha. Então, são coisas que a gente tem que ter que são básicas. Que para muita gente que está começando, às vezes acha que é muito avançado. Não é. Até porque você não vai fazer tudo. Não tem como. Um especialista em tráfego, um especialista em CRM, um especialista em comercial, vai ter uma forma aprofundada de conhecimento ali que já adianta isso aí para ti. Tu dificilmente vai conseguir aprender tudo e mais impossível ainda é fazer tudo de forma adequada. Óbvio que tem coisas que a gente pode priorizar para ser viável no início, mas vai chegar numa fase que não tem como e o jeito mais rápido é pegar gente competente para fazer. Essa é real. Fechou? E aí, galera? Tem mais algum ponto específico importante para a gente ressaltar de CRM? O que vocês acham? O ponto mais importante é que a galera clique aí no link e agende uma consultoria reunião de CRM. Não tem como. Depois de ter ouvido tudo isso e não tomar uma atitude para resolver esse problema. É um problema fundamental, porque tem um monte de gente aí... e outro, né? É o cliente mais fácil de gerar a caixa, é o cara que já está dentro da empresa. Exatamente. É só ter as ações certas, né, para cada tipo, com certeza. Tipo, muita gente já pergunta, William, teve até uma mentorada um dia perguntou, William, eu tô para fazer uma ação com minhas clientes na minha loja, para fazer um caixa maior agora e tal, ou eu ligo as campanhas de tráfego agora, para fazer essas vendas mais altas? Eu falei, não, com certeza é ação com os teus clientes. Já tem confiança, já é outra coisa, já conhece elas. A tendência do ticket médio vai ser maior. O ticket médio é maior, a conversão é maior. E ainda mais se for para uma loja física fazendo isso, é maior ainda. Cria uma experiência que no caso dela era a loja física. Então, não tem jeito. Vender para clientes que já estão na base sempre vai ser mais fácil e mais lucrativo do que vender para fora. Mas tu também precisa dos clientes de fora para ter clientes, né? Então tem que pegar esses dois pilares e trabalhar muito bem. É a aquisição, a retenção para manter esses caras dentro da tua base e dispostos a te ouvir, porque se tu tiver uma experiência ruim com eles, eles não estão nem dispostos a te ouvir, entregou errado, não teve uma experiência boa de compra, chegou atrasado, tudo isso aí afeta e vai diminuir a tua retenção de clientes. E a monetização são as estratégias que a gente faz para aumentar o ticket médio, aumentar o número de compra, fomentar indicação, recomendação e várias outras coisas. Fechou, galera? Então é esse. Fechou. Esse é o podcast sobre CRM. Obrigado pela presença de todos. Te agradeço. E, pessoal, até a próxima. Tamo Tamo junto. É Valeu. nóis. Valeu. Valeu.